Ou a história do senhor Luiz Barsi, né, que é o maior investidor do Brasil, né, e a estratégia dele é pra quem quer, dividendos, viver dividendos, uma ideia de você, fazer um investimento ao longo do tempo, perseverar, e eu digo mesmo, que eu já atendi os 2 lados, né, os investidores imediatistas, né, e o investidor de longo prazo. Então assim, eu tô como eu fiquei mais do outro lado, né, esse lado aqui tá me chamando muita atenção, porque a estratégia é muito interessante e muito assertiva, tá. Só que você tem que ter paciência, né, Sem e dúvida. ser firme no aporte e no reinvestimento dos dividendos. Com certeza, no começo, aparentemente não muda muito, né, porque você começa a olhar a carteira, puxa, não andou muito. Agora você começa a olhar 3 anos, 4 anos, né, quando você faz uma compra de um papel, e aí a gente vai conversar sobre quais papéis, o que que a gente olha como papéis para carteira previdenciária, você vai perceber que lá atrás você comprou esse papel simbolicamente a um valor 10, né, ao longo do tempo ele vai ganhando valor, né, só que ele vai te pagando mais dividendos, né, então aquela memória de que, eu comprei o papel 10, ela pagava 1 de dividendo, quando ela chegar aqui ela tá 30 e ela tá pagando 10, né, então isso começa a transformar a carteira numa bola de neve. E é essa a estratégia, que transforma, né, em poucos anos, em 5, 10 anos, perseverando, é claro, não adianta coçar a mão e sair vendendo papel que é bom para "Não, eu vou realizar o ganho aqui", aí você furou a estratégia, né. Mas assim, é muito assertivo, e a gente vai desenvolver isso conversando aqui. Eu costumo brincar que as carteiras previdenciárias, elas são as carteiras mais sem graças que a gente tem. Porque você em tese, se você fez boas escolhas, ela vira muito sem graça, porque você só tem que comprar, né, Exata só acumular, receber os dividendos. o que que a gente chama atenção quando lá no GF a própria, visão, né, a ideologia do senhor Barsi, quando ele criou essa visão do BEST, né, Uhum. bancos, energia, saneamento, seguridade e telecom, né. Então são empresas com bons fundamentos, é claro que você tem que selecionar aqui dentro, porque vai ter lixo também, né, Sim, sem a dúvida. gente sabe disso, né, por exemplo, telecom, né, a gente tem lá Vivo, TIM e tem uma Oi, né. Então o Oi não dá para você previdenciar nem aqui nem na China, então assim, você tem que selecionar esses ativos, bons fundamentos, é como se fosse um relacionamento sério, né, você conhece uma pessoa, pô, eu quero viver com essa pessoa o resto da vida, né, então você tem que conhecer essa pessoa, estudar, avaliar, pô, é isso que eu quero? Bom, vamos ficar junto o resto da vida, é assim, é que nem um casamento, tá, então assim, você escolher os bons ativos, é só seguir, caminhar com eles e você fazer aportes, se habituar a fazer aportes, e principalmente reinvestir os dividendos, né. E aí quando você monta uma carteira previdenciária, aí depende do perfil de cada um, você pode ter 3 papéis, você pode ter 5, você pode ter 10, né. E lá dentro do BES você vai encontrar, por exemplo, em bancos você tem, bancos que oferecem um dividend yield, um retorno de dividendos muito interessante, né. Em energia elétrica também, você tem as maiores pagadoras de dividendo da bolsa, como você também tem as que menos pagam. Então, assim, cabe ao investidor ter acesso, né, a essas informações e selecionar aquilo que ele está namorando e que ele quer viver o resto da vida, né. Então, assim, em bancos você tem isso, em energia você tem isso, saneamento, a gente está vendo isso até com Copasa, né, de uma forma bem evidente. Seguridade, BB Seguridade, Caixa, até Porto Seguro que está meio esticado, mas é um papel muito bom, quer dizer, se você comprar o papel puxado caro, por mais que ela pague um bom dividendo, Fica melhor, o né. dividendo yield fica menor. Então esse é o problema de algumas empresas na nossa bolsa, que são excelentes, mas são preço puxado, WEG, né, Sim. WEG, Porto Seguro e tal. Então, a partir do momento que você seleciona essas empresas, 3 ou 10 empresas, também você não vai fazer um fundo, né, de ações, você vai fazer uma carteira, né, até 10 tá bom, 12, né, no máximo. E aí sim você vai convivendo com ela, vai aportando, né, sempre que todo mês você criar o hábito de um pedacinho do seu salário você colocar lá, distribuir isso, por isso quanto mais papéis, mais demora, né, e quanto menos, mais rápido isso se configura com a bola de neve.
Mas assim, para quem, puder fazer 5, 6 papéis, assim, eu acho o ideal, né, onde você tem, nessa amostragem um pouco de cada, não concentrar, né, porque eu quero ter banco. Ótimo, você tem excelentes opções de bancos, mas se vier alguma coisa do governo, algum imposto novo no governo: "Não, vamos dobrar a contribuição social dos bancos". Pronto, sua carteira vai ser contaminada. Não que ela vai deixar de ser, não vai mudar o seu perfil de longo prazo, mas no curto prazo aquilo vai contaminar o resultado dos bancos, consequentemente vai prejudicar o seu dividendo que você vai reinvestir, né, a bola de neve. Então, assim, eh, você trabalhar nesses 5, 6 papéis, dive de colocando um pouco, escolhendo aqui dentro desses 5 aquelas que te oferecem o maior retorno, né, e tem empresas fantásticas, e aí em cima disso é que você trabalha, né. Você vai conviver com a sua a outra metade, né, por um bom tempo. Eu sei que funciona. E agora não tem como a gente fugir dessa pergunta, porque a gente vive num momento em que a grande discussão é a taxação dos dividendos, né, para quem recebe até, acima de 50.000, né, no caso grandes investidores como o próprio Barça, devem ser taxados, e se as empresas devem criar mecanismos para remunerar o acionista de outra forma. E aí a pergunta: você acha que a pessoa que necessariamente vive de dividendos, ela pode sair prejudicada? Que conta com essa renda, né, para viver, melhor dizendo? Então, eu vejo assim, a gente já teve no passado essa mudança de tributação para dividendos, né, que na minha cabeça, por exemplo, o que que é uma ação, mercado de capitais, a empresa vir ao mercado fazer captação de recursos para um projeto, para um investimento, é você fazer a economia crescer como um todo, né. Sim. Então a empresa é uma forma da empresa conseguir capital. Agora se você torna o retorno desse investidor menor por conta de taxar dividendo, você está prejudicando o mercado de capitais, né. Eu acho que isso, é uma coisa que é o perfil do momento, né, do governo, mas eu acho que lá na frente isso vai ter que ser repensado se quiserem realmente um mercado de capitais no Brasil mais forte, que tudo bem, você taxar 50.000 de dividendo, você não vai pegar uma parcela muito grande de investidores. Você vai pegar realmente aqueles que são maiores, né. Vai pegar o seu Barça, vai pegar outros grandes, né. Mas assim, a grande maioria dos investidores não vai passar por isso, para você ter 50.000 de dividendos de uma empresa, se você fizer a proporção, olha, ela paga 10% ao ano, então se você é 50.000, quanto você vai ter de 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 posi lote daquela ação para chegar nesse ponto, né. Então assim, eu acho que não é uma notícia agradável, mas a gente não pode esquecer a criatividade das empresas, né. Eu acho que isso é fundamental. Verdade. A gente viu um exemplo da Axia, né, que criou para burlar esse imposto, ela está criando uma classe de ações, né, então ela vinculou essa classe de ações a uma reserva, está no patrimônio, onde ela vai distribuir essas ações para os acionistas, né, uma classe diferenciada, e depois ela vai com esse dinheiro aqui recomprar essas ações, né. Isso aí não é tributado, então assim, é uma forma muito inteligente de você driblar, pode ser copiado, pode, claro. Você tem outras formas das empresas, eh, deixar o acionista contente, né. Desdobrar ações, a Itaúsa, por exemplo, é uma empresa que historicamente fez muito desdobramento, né. Fazer recompra de ações, porque você tirando ações do mercado, você reduz a base acionária, mas o dividendo quando vem, ele é dividido por uma base menor, então nominalmente ele é melhor, então é uma forma de você também beneficiar. Então a gente vai ver um pouco de tudo, tá, não tem, eu acho que ainda a criatividade da Axia, ela pode ser até copiada, eu acho que isso, mas estamos em dezembro e agora é um mês que muita empresa vai decidir antecipar a distribuição, né, Sim. principalmente o JCP para tirar o proveito da isenção e tal, dessas coisas. Mas assim, para o investidor, eh, normal, né, a grande maioria, isso não vai afetar a estratégia de investimento, né, mesmo que seja a carteira previdenciária de longo prazo. A gente olhar, por exemplo, as grandes empresas puxando a fila, acho que é um sinal importante, né. Você tem Itaú, Vale, Telefônica, né, no caso a Vivo,
a própria Itaúsa, WEG já anunciou, tivemos algumas outras, e seguindo essa direção acho que puxa a fila, porque é até o final do ano, né. É, até o final. Hoje é outra par, né, então assim também um dividendo generoso, então assim, a gente tá no calma, a gente tá no começo do mês, tem muita coisa para surgir aí, para alegrar os investidores. E você acha que 2026 de alguma forma, esses dividendos antecipados eles podem prejudicar os pagamentos ao longo de 2026? Ou Eu acho que a fazendo aumento, né? eu acho que é assim, olhando a empresa, 2026 vai ser um ano importante em termos de aumento de lucratividade, resultado. Então, assim, se a empresa tem aquele histórico de distribuição, dividend yield, de taxa, pô, se você está tendo a visão que o lucro vai aumentar, a lucratividade vai aumentar, o resultado vai aumentar e ele está mantendo aquele payout sobre o resultado, o dividendo nominal vai ser maior, né? Sim. Vai ser maior. Aí pra aquele cara que tem mais uma posição muito grande, para ele vai ter o desconto, né? Dos outros não. Teoricamente, o dividendo não deve aumentar nominalmente, né? Porque mantido o payout, né? Que foi usado no histórico, né? Sim. Tem até uma teoria do pessoal de que o pagamento de JCP ele deve aumentar ao longo de 26, porque querendo ou não, o JCP ele te gera um benefício fiscal, né, do ponto de vista É. tributário. Eu vejo assim, o JCP, dividendo, é a forma de se remunerar. O JCP acaba sendo benéfico para as empresas em algum momento, né. Então isso aí é bem o departamento de contabilidade deles que vão decidir se vai ser dividido ou não, né. É que tem até um limite, né, você não pode pagar JCP É, à vontade, como é o dividendo, né, o dividendo você não pode pagar. não, acho que cada empresa vai seguir aí dentro do seu normal, né, avaliando onde ela consegue atender o acionista e onde ela consegue melhorar para ela a isenção fiscal. Acho que isso está dentro da empresa, né, a gente não tem poder sobre isso. Maravilha. A gente estava conversando em off, eh, sobre a sua chegada na GF, e aí eu quis fazer essa pergunta polêmica para a gente amarrar a audiência e para a gente destrinchar nos outros temas, mas eu quero voltar na sua chegada da GF, porque a gente estava conversando em off aqui,